Fala pessoal, hoje estou aqui frente a frente com o pastor Enéas Alcântara, aqui da Assembleia de Deus de Serranópolis do Iguaçu. Aposto que você também já se perguntou, pastor, primeiramente, seja bem-vindo. Quantas vezes você já ouviu aqui em Serranópolis a expressão, meu nome é Enéas? Olha, Diego, muito bom estar aqui com você, viu? Um prazer estar com você. Que Deus abençoe muito a Iguaçu em Foco, esse frente a frente com o Diego Bach. E eu já ouvi, eu acho que centenas de vezes já, essa frase, meu nome é Enéas. Pastor, hoje a gente veio aqui para conversar sobre diversos assuntos, mas primeiro eu gostaria de conhecer um pouquinho mais de quem é o pastor Enéas, né, o pai, né, o ser humano Enéas. Você vem de onde, afinal, pastor? Pois bem, eu nasci em São Bernardo do Campo e com 8 anos de idade fui para a cidade de Barra do Turvo, onde eu vivi a maior parte da minha história, né? Sou casado há 20 anos, agora em outubro completo 20 anos de casado. Tenho 4 filhos, 2 estão comigo na terra e 2 já estão no céu. Meu filho mais velho tem 15 anos, o Flávio José, um abraço para meu filho. E o Henri, o menino mais pentecostal da Igreja Assembleia também, o mais novo de 4 anos. Pastor, hoje a gente vai tocar em diversos temas aqui. Eu quero começar primeiro falando sobre a atuação da Igreja Assembleia de Deus, mas principalmente do Senhor. Eu te conheci quando uma das coisas mais diferentes assim chamaram a atenção lá no início do Iguaçu em Foco, aonde alguém misteriosamente, né, para mim, mandou reformar o portal de entrada do município e não foi a prefeitura, né? Eu gostaria que você me falasse sobre essa tua atuação também perante a comunidade e como que surgem essas ideias, que também é um papel da igreja fazer parte, colaborar com a cidade, né? Você falou tudo agora no final, né? A igreja tem um papel muito importante na sociedade. Então, nessa visão, desde as primeiras vezes que eu vim à cidade de Serranópolis, eu vi aquelas letras ali que fica na divisa, né, de Medianeira com Serranópolis, faltando umas letras, estavam com uma pintura já deteriorada, e como igreja, para mostrar a importância da atuação na sociedade, chamei alguns irmãos e espontaneamente fizemos as letras de concreto que estavam faltando lá, colocamos, pintamos. Foi uma ação da igreja. Foi uma ação assim que, querendo ou não, chamou a atenção das pessoas por ser no portal de entrada e também, querendo ou não, um cartão de visitas, né? Você contou para mim no bastidor que você veio algumas vezes a Serranópolis antes de vir efetivamente de mudança, né? Fala um pouco sobre essas viagens ao município. O que te trouxe a Serranópolis do Iguaçu? Eu tenho 21 anos de profissão antes de chegar a Serranópolis do Iguaçu. Como professor, concursado em 2 cargos públicos, a vida estava efetiva, tranquila, até que eu recebi uma palavra que era para me largar a escola e estar vindo para uma cidade longe, um povo maior. E a cidade longe, depois que eu recebi essa palavra, 3 meses depois, eu já estava aqui visitando a cidade de Serranópolis do Iguaçu, né, conhecendo a cidade. E no mesmo dia que eu estive aqui pela primeira vez, eu dei a resposta aos meus pastores que eu estaria vindo de mudança 6 meses depois. E a partir desse momento, então, a Igreja Assembleia de Deus, ela te abraçou aqui na comunidade e ela tem aumentado, né? A gente, em outra oportunidade, teve gravando audiovisual e você comentou sobre o crescimento da Igreja Evangélica. Eu gostaria de que você fizesse um panorama, né? De como que está a situação da igreja hoje, né? A gente percebe, né, hoje como congregado, a gente sabe que tem muitas obras acontecendo. Isso é fruto, é claro, de muito dos fiéis que ajudam, mas também de uma boa gestão, né? Sim, eu louvo a Deus por isso, né? Nós vamos completar agora em dezembro 4 anos que estamos pastoreando esta igreja. Construímos bastante coisa na questão física da igreja, né? Várias melhorias dentro da igreja, com instrumentos, com aquário para bateria, os assentos almofadados dentro da igreja. Então houve uma grande melhora dentro. Fora, nós construímos um banheiro que eu digo que
é o banheiro público da cidade de Serranópolis do Iguaçu, mais bonito da cidade. Então, você que não conhece, vá lá na igreja conhecer esse banheiro que é público, né? E eu acredito que é o mais bonito da cidade de Serranópolis do Iguaçu. Construímos também um galpão para festas de 124 metros quadrados, e estamos em obras agora, construindo mais 105 metros de obras atrás da igreja, que são salas que nós vamos usar para os nossos projetos que fazemos na cidade. Houve um crescimento assim na estrutura física bastante importante. Falando também sobre ações, né? A gente falou sobre ações que você realizou em forma de apoio à comunidade. Volta e meia, a gente vê uma motinho na cidade passando com uma caixinha de som com a tua voz, anunciando a chegada de alguma nova formação. É o espírito de professor do pastor Enéas aflorando? Professor e também um pouco de missionário, viu? Eu já estive em congregações onde carro não chegava. Então a caixinha de som era a pé mesmo, segurando na mão, que é uma forma da gente alcançar mais pessoas, né? E a gente tem sim alguns projetos que desenvolvemos, e eu sempre penso na igreja, né? Estar dentro da sociedade. Nós, enquanto igreja, fizemos alguns projetos sociais. O Enseja foi, né, um dos que deu bastante resultado na cidade. Nós formamos mais de 50 alunos com certificado oficial, acreditado pelo MEC, né, em ensino médio aqui na cidade. Então foram mais de 50 pessoas de toda a cidade, não somente da igreja, que foram beneficiadas com isso. Também fizemos um casamento coletivo. Desde que estamos aqui nesses quase 4 anos, nós já casamos mais de 15 casais da nossa comunidade. Fizemos encontros de casais, uma preocupação por conta de que, eu acredito que você saiba desse dado, o IBGE levantou que a cidade de Serranópolis é a 9ª cidade do Brasil com o maior número de divórcios proporcionalmente. Então, enquanto igreja, enquanto pastor, eu me preocupei com esse dado, amando a cidade de Serranópolis do Iguaçu, estamos fazendo algumas ações para melhorar isso. Encontros de casais, palestra com homens, palestras com mulheres, e tem dado resultado. Pastor, dentro dessa ação também com os casais, a Igreja Assembleia de Deus ela trabalha em departamentos, né? Departamento de jovens, departamento da família, e diversos eventos são realizados. Gostaria que nesse momento o espaço está aberto, né? Vai ter um grande evento que promete parar o município aí nos próximos dias, organizado pela Igreja Assembleia. Agora, se você quiser aproveitar o momento para fazer um merchan, né, que a gente chama, uma propaganda, a câmera é sua. Pense comigo. Quando você compra uma casa, no mesmo dia você vai no cartório e passa essa casa para o teu nome. Se você compra um terreno, você faz a mesma coisa. Se você compra um carro, no mesmo dia você vai no cartório e passa esse carro para o teu nome. Não seria justo, uma vez que a Bíblia diz que o matrimônio deve ser maior do que tudo, você pegar uma mulher, escolher uma mulher para levar para a tua casa e você não passar essa mulher para o teu nome. Você estaria com isso dizendo que os meus bens é mais importante que a mulher que eu tenho em casa. Essa é a palavra para um homem. Então, e para as mulheres, eu deixo a mesma mensagem. Você não faria isso, né, colocando bens materiais mais importante que o matrimônio. O matrimônio, segundo a Bíblia, deve ser venerado entre tudo. Para você tornar verdade esse texto da Bíblia, você deve, quando encontrar uma mulher, se casar com ela, ir no cartório no mesmo dia. Este princípio, embora já tenha essa questão moral e ética que eu passei aqui, né, que é a valorização da mulher mais do que os bens materiais, também é um princípio bíblico. E eu acredito que muito desse índice de Serranópolis estar tão alto assim é por estar fora desse princípio bíblico. Então, bora casar. Vem aí, dia 28 de novembro, casamento coletivo promovido pela nossa igreja, onde você vai casar e a igreja vai dar festa totalmente grátis para os seus convidados, e será um evento maravilhoso para a nossa cidade aí. Pastor, a gente vive numa cidade onde a gente tem não só a Igreja Assembleia de Deus, temos a Igreja Luterana, a Igreja Católica, enfim,
Mas também temos muitas pessoas que acabam não praticando nenhuma religião. A Igreja Assembleia de Deus, ela está de portas abertas, né? Eu gostaria que você, né, desmistificasse é, a diferença, né? A gente até comentei contigo no script ali, a diferença entre religião, religiosidade e como que as pessoas podem talvez perder esse medo de conhecer Jesus através de uma religião, de uma igreja, independente de qual seja ela. Bom, o salmista Davi, ele dá a chave para isso. Ele diz assim: servir ao Senhor com alegria. Desde o momento que você pensa assim, eu vou mudar de religião, quem tem o pensamento de mudar de religião, ele, na verdade, intrínseco nele está a religiosidade. E essa não é o desejo de Deus. Deus pouco está se importando se você vai servir a Ele na Igreja Católica, na Luterana ou na Assembleia de Deus. Para Deus isso não importa. Foi-lhe perguntado para ele um dia, por uma mulher samaritana, onde é o local da adoração? E ela ainda disse, os meus pais dizem que é em Samaria, né? Os teus pais dizem que é em Jerusalém. Qual é o lugar da adoração? E Jesus responde, nenhum dos dois, né? O Pai procura verdadeiros adoradores. Ele diz, não é nem Jerusalém e nem Samaria. Então, Deus pouco se importa onde é que você vai servir a Ele. Se você tiver a ideia de, eu vou mudar de religião, só esse pensamento já mostra que você é uma pessoa religiosa, né? Você ainda não entendeu que a vontade de Deus é que você sirva a Ele com alegria. Dessa maneira, se eu estou na Igreja Católica e ali eu me sinto feliz, eu me sinto bem ali, sirva a Deus ali. Não estou me sentindo bem ali, eu vou na Igreja Assembleia. Se lá você se sente feliz ali, vai servir a Deus com alegria, fique ali. Não gostei. Vá na Igreja Luterana, procure algum lugar certo. Você precisa encontrar um lugar onde você se sinta feliz para adorar o Senhor. Muito bem. Você tem trabalhado muito no atendimento às pessoas, né, aqui da nossa cidade. Inclusive, muitas delas não fazem parte, né, do quadro ali de membros não sei se dá para chamar assim, da Igreja Assembleia. E esse é um trabalho que você faz voluntariamente, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses trabalhos, né, que vêm sendo realizados. E para quem nos acompanha, caso gostaria de ter uma conversa com o pastor, como é que faz para talvez entrar em contato? Porque da mesma maneira que um dia a gente se encontrou, teve uma boa conversa e acabamos participando da igreja, talvez outras pessoas também estão esperando essa oportunidade. Maravilha. Diego, Jeremias capítulo 23 diz assim, ai dos pastores maus que não visitam as suas ovelhas. Então, uma missão pastoral é cuidar das pessoas, visitar as pessoas, estar na casa das pessoas. Se somos pastores, pastor precisa estar perto das ovelhas. E sim, nós estamos hoje chegando ao final do mês de julho, e nesse mês eu estava fazendo um levantamento, nós já visitamos mais de 40 pessoas da nossa cidade. Evangélicas, não evangélicas, eu estou em todas as casas, aquela que me chamar, eu vou com muito prazer, tenho ido, e no primeiro dia que eu cheguei na cidade, debaixo do portal de entrada ali no Flor da Serra, eu parei o meu carro com a minha família, na primeira vez que eu pisei aqui. E ali isso pode te estranhar um pouco, mas eu conversei com Deus e com o diabo. Porque nós mistificamos um pouco a ideia de diabo. Tem pessoas que antigamente até quando ia falar a palavra diabo, eles não falavam, eles diziam o inimigo das nossas almas para não falar o diabo. Ou o capiroto, inventava algum codinome com medo de falar a palavra, o nome diabo. É óbvio que eu não incentivo isso em um xingamento, em um momento de raiva, mas você precisa entender que se Deus existe, o diabo também existe. E a ideia do diabo é destruir as famílias, trazer depressão, ansiedade, destruir casamentos, levar os jovens para as drogas. E a tarefa de Jesus, segundo a Bíblia, é desfazer as obras do diabo. Então eu tive uma conversa com Deus e disse, Deus, guarda minha família, eu não conhecia ninguém aqui nessa cidade, não conhecia a cultura daqui, eu vim assim, né, na coragem do chamado que Deus me deu e pela coragem da minha esposa, né, quero deixar um beijo aqui para ela, Daniele,
que me encorajou e acreditou no meu ministério. Foi a primeira pessoa que acreditou no meu ministério. Então, quando eu conversei com Deus pedindo a proteção, e depois eu conversei com o diabo, e eu disse assim: todas as casas que Deus me colocar em Serranópolis do Iguaçu, eu quero que o diabo tenha os seus dias vencidos ali. E é isso que a gente tem feito. Entrado nas casas, aqui existe muita opressão espiritual, muitas pessoas que, infelizmente, talvez você que esteja assistindo esse vídeo possa testemunhar algo parecido, que tem visões em casa, que vê males em casa, e a gente tem entrado em muitos lugares, evangélicos, não evangélicos. Meu contato serve para você conversar comigo. Então, 11, meu DDD, 944526379. Qualquer momento, qualquer horário, vai ser um prazer estar aí na tua casa, orando pela tua família. Pastor, a gente já falou bastante do teu trabalho enquanto pastor. Agora eu gostaria que você desmistificasse para quem está nos assistindo, como é que funciona a estrutura da Igreja Assembleia de Deus, porque ela é a maior igreja evangélica do Brasil, no salvo engano. A gente viaja, não sempre, claro, mas quando tem oportunidade a gente viaja tanto para o norte, o nordeste, o sul principalmente. Toda cidade parece que tem uma igreja Assembleia de Deus, assim como a Igreja Católica também. Como que vocês têm essa relação de uma igreja com a outra? É a mesma igreja, mas vocês chamam, como que chama? Ministérios, né? Uhum. Explica pra gente como funciona essa estrutura por trás dessa organização assembleana. Maravilha. A Igreja Assembleia ela cresceu muito no Brasil, né? Ela é, de longe, assim, a maior igreja evangélica. Tanto que se você somar da segunda até a quinta igreja, se a segunda até a quinta fosse uma igreja só, não teria o número de membros que a Igreja Assembleia de Deus. Ela ainda seria maior. Eu falo isso não por pretensão, porque quisera eu que todas as igrejas tivessem um número de membros ativos, né, grande. Inclusive, essa questão cultural de aqui só ter uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, né, você tem a luterana evangélica também, mas de outras denominações pentecostais, desse ramo, você não tem aqui na cidade. Quisera eu que mais pastores viessem para cá. A Igreja Assembleia, ela é organizada na região sul de uma forma mais unida, né? Então nós temos, por exemplo, eu sou pastor de Serranópolis do Iguaçu, meu pastor presidente é o pastor Eliel Moreira, ali de Medianeira, e eu sou líder de jovens de 24 cidades aqui da nossa região, das igrejas da Assembleia aqui da nossa região, da Almadepar. Né? Mando um abraço aí para toda a Almadepar, aí, para as 24 cidades da nossa região. Então, a Igreja Assembleia cresceu bastante. Me admira aqui, na cidade em si, Serranópolis do Iguaçu, ela não ter tantos membros como deveria, se nós considerarmos proporcionalmente o que acontece no Brasil. Você tem o Datafolha em 2020, disse que, numa pesquisa, né, de campo, que 31% do Brasil era evangélico. Um historiador preveu que em 10 anos haveria uma transformação na estrutura religiosa do país, se tornando de maioria evangélica. O IBGE, no último censo, 2022, levantou 26,9% de evangélicos. Na década de 90 era apenas 9%. Pastor, deixa eu agora uma constatação, assim, hoje eu tenho 30 anos, né, a gente também conviveu na sociedade, a gente percebe mesmo uma mudança no perfil da população, né, das pessoas, enfim. Hoje eu vejo isso como um ponto positivo, cada vez mais você vê, por exemplo, academias lotadas, pessoas mais preocupadas com a saúde. Inclusive a gente tem aqui na avenida, em frente ao escritório, uma ciclovia nova que foi feita justamente pessoas todo fim de tarde fazendo exercício físico, cuidando mais do corpo. A gente também vê esse movimento em pessoas deixando de frequentar bares, baladas fechando a todo momento. Medianeira, uma época tinha uma em cada esquina, a gente chama, né, um dito popular. Sim. Hoje a gente tem contados, né, baladas, enfim. Você vê essa mudança mais pelo lado espiritual também? Você vê novos membros jovens entrando na igreja, ou isso não acontece na igreja e sim só com outros segmentos da comunidade?
E isso acontece também na igreja, pela necessidade que o ser humano está enfrentando. Então eu tenho necessidade de emagrecer, eu vou na academia. Eu tenho necessidade de me encontrar, eu preciso de Deus, eu preciso de uma igreja. Então isso sim tem acontecido também dentro da igreja, né? E eu acho bom, eu recebi uma pergunta, pastores geralmente ele é confrontado com uma pergunta que parece ser difícil, né? Mas um dia um jovem perguntou para mim assim, pastor, é difícil na sua igreja porque a sua igreja não permite beber, né? Beber bebida alcoólica. E eu disse assim, olha, eu preciso corrigir a tua pergunta. Eu preciso corrigir a tua pergunta, porque se eu responder a minha igreja, é uma opinião da minha igreja. E cada igreja teria uma opinião, né? Mas quando você vai para a Bíblia, ela leva isso muito a sério. A bebida é um dos maiores males dos vícios do mundo. Quantas pessoas que estão me assistindo agora nesse momento, que dentro da família sofrem por conta do alcoolismo, né? Então perceba, quando você vai ler o livro de Apocalipse, ele vai dizer que os beberrões, ou seja, as pessoas que se embriagam, elas não vão para o céu. Isso não é uma opinião da minha igreja. Essa é uma opinião unissônora de todas as igrejas. Porque se você crê na Bíblia Sagrada, se a tua religião acredita na Bíblia Sagrada, tem ela como regra de fé, a Bíblia é quem diz que embriaguez não leva a pessoa para o céu, leva para o inferno. Existem apenas dois caminhos. Então, por esse mal ter tomado muitas pessoas, aí chega aquele momento de perceber, o vício é um grande problema na minha casa. É a hora que as pessoas procuram a igreja. Que cada vez mais isso possa acontecer. Existe vida sem o alcoolismo. Eu posso te garantir. Pastor, já que você falou em perguntas que o pastor recebe, né, nessas visitas, eu quero te trazer alguns ditos que a gente ouve e talvez você também tenha ouvido falar. E quero que você comente esses ditos. Sim. Por exemplo, olha lá, virou crente. E aí, pastor? Fala um pouco. Essa expressão eu acho que é serranopolitana. Eu nunca tinha escutado esse negócio de virar crente. Eu até brinco na igreja que virar crente deve ser pegar um crente e fazer isso aqui com ele, né? É como eu disse lá atrás. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. Você não vira crente, né? Você simplesmente encontra um lugar para servir a Deus com alegria. Aprontou tudo que tinha para aprontar e agora está na igreja. Escuto bastante isso. A minha tréplica dessa pergunta é: melhor seria então continuar aprontando? O evangelho é justamente isso, para transformar a pessoa, para mudar a pessoa. Por exemplo, quando você fala do alcoolismo, né? Eu vou ter que parar de beber então para mim ir para a igreja. Você nunca vai conseguir isso. Não é esse o caminho. Você precisa ir servir a Deus. Da maneira como você está, eu tenho certeza que ao ouvir o evangelho, não é o pastor que vai te falar, te obrigar, não existe nada disso. Você mesmo vai ver a necessidade das mudanças e vai ver que isso não te faz falta e vai encontrar vida fora do alcoolismo automaticamente, tá? Então você não vira crente. Você simplesmente encontra Deus e percebe que tem como servir a Ele de verdade e continuar sendo alegre e feliz. Tem mais alguma que você ouviu assim que você gostaria de comentar? A gente escuta bastante, né? Por exemplo, eu não vou na sua igreja porque eu sou católico, eu nasci católico, eu vou morrer católico. E aí um dos rapazes que me falou essa frase, eu disse assim: não, mas eu estou simplesmente fazendo um convite, né? Eu, na festa do Colônia agora, senti um desejo, eu tinha um compromisso, não pude estar na missa com o Padre Cid. Um abraço aqui para o Padre Cid, foi o primeiro serranopolitano que eu visitei aqui em Serranópolis. Fui na paróquia, procurei ele lá, né? Tive uma boa conversa com ele, um amigo me abraçou, me recebeu muito bem ali, né? Já fizemos velório juntos, né? Já estive na missa com o Padre Sidney. Então, religião não é tradição, tá? Religião é buscar a Deus, e a Bíblia vai dizer que a verdadeira religião
é aquele que ajuda os necessitados nas suas necessidades e que foge da corrupção do mundo. Então é isso que o Tiago diz na Bíblia. Qual é a verdadeira religião? Assembleia Católica? Não. A verdadeira religião, segundo a Bíblia, é ajudar os necessitados e fugir da corrupção do mundo. Então tudo aquilo que o mundo te corrompe, você não deve participar dele. Inclusive, a gente fez o convite para o Padre Sidney, estamos aguardando a resposta. Se Deus quiser, estará aqui conosco no próximo programa. Maravilha. Pastor, e a questão das vestimentas, né? Tem muita gente que fala, para ir na igreja do pastor Enéas eu tenho que comprar roupa. Desmistifica essa situação para quem está nos assistindo. Muito bem. A Igreja Católica, como a Igreja Assembleia, tradicional, se você for levar em considerações lá, a primeira geração silenciosa, que é a geração lá dos 90 anos, 100 anos de idade, eles tinham culturalmente uma forma de se vestir e uma forma de andar, né? Você não via naquela época mulher usar calça, independente da religião que elas tivessem. A igreja nasceu nesse período e veio com essa tradição por muito tempo. Como nós estamos em um momento de mudança cultural, né, você não precisa nada disso para servir ao Senhor. Existe um pecado na Bíblia que é a sensualidade, né? Esse vai ser pecado hoje, vai ser pecado daqui a 1 milhão de anos, né? Afora da sensualidade, vá com a roupa que você tiver. Alguém disse para mim assim, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Eu disse assim, mas como assim você não tem roupa? Você anda pelado na rua? Você vai com a roupa? Não, mas eu preciso de saia. Não, vá com a calça que você tem. Vá, ali é lugar, não é um desfile de moda, né? Ali é um lugar de você ir buscar a Deus e a sua roupa não pode ser um impedimento de você servir a Deus com alegria. Pastor, agora, mudando um pouco o foco da conversa, a Igreja Assembleia ela tem atuado, né, de maneira individual, mas também ela tem algumas parcerias, inclusive com o Poder Municipal. Tivemos aqui no outro programa o prefeito Gilberto Marsaro, que comentou sobre umas ações. Vocês fazem alguma coisa junto, né, com a prefeitura em prol da comunidade? Fala um pouco para a gente dessa atuação. Olha, eu fiquei muito feliz, recebi um convite da coordenadora do programa Família Acolhedora, a Márcia, e eu estive com ela lá no CRAS, ela, a Letícia, que é a psicóloga, e a Andressa, a assistente social. Eles me passaram esse projeto maravilhoso e eu fiz um convite a elas estarem na igreja, fizemos uma parceria muito linda e eu acredito que frutos virão daí. Tá? Então, meu abraço aqui ao prefeito Gilberto Marsaro por acreditar, né, que a igreja pode contribuir para o benefício de toda a cidade de Serranópolis do Iguaçu, estando junto nessas parcerias aí. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite. Tá, e já estamos aí vendo que alguns frutos vamos colher aí. Família acolhedora vai alcançar Serranópolis do Iguaçu. A Igreja Assembleia de Deus, ela também está presente nas redes sociais, né? Faz o convite aí para o pessoal que acompanha, né, o canal Iguaçu em Foco, também para estar seguindo as redes sociais da igreja. Maravilha. A mídia da nossa igreja é muito atuante. Nós fizemos até um cantinho da mídia ali para eles. E as meninas, inclusive, trabalham na Iguaçu em Foco também, né? Elas estão atuantes ali na mídia da igreja. Procure lá no Instagram, AD Jardinópolis. Você vai gostar de ver as redes sociais, os programas que a igreja faz. Até para conhecer um pouco, né? Muita gente acaba tendo a curiosidade de conhecer a igreja, né? E às vezes não tem receio de... Então, já dá uma espiadinha para ver a energia que é dentro da Igreja Assembleia de Deus, né? É uma coisa diferente. Eu, como membro da igreja, eu sou suspeito a falar, mas vale muito a pena, segue aí. Pastor, algum assunto que eu não lembrei de citar que você gostaria de tocar? Bom, eu quero agradecer, porque um dos focos nossos é alcançar a cidade. Graças a Deus a gente tem conseguido isso. Estamos em um projeto de alcançar 300 membros na igreja, que é o trabalho de evangelização. Maior do que as obras físicas que eu citei há pouco, é ver vidas sendo transformadas. Esse é o meu maior objetivo. Tá? É tirar o foco da religiosidade e levar as pessoas a ter uma vida realmente transformada. Essa é a minha ideia, é a ideia que Deus me mandou fazer aqui em Serranópolis. Então, que você
possa quebrar os tabus, as barreiras que possam se levantar, né, e conhecer a igreja ali na Rua Marechal Castelo Branco, número 200, aqui no Jardinópolis, ou ali em Flor da Serra, na Avenida Independência, depois do portal ali da Flor da Serra, onde tem o pastor Edson. Procure a igreja e vá servir a Deus. Você vai ver que os tabus, os medos que você coloca é diferente do ambiente que tem ali dentro da igreja. Tá? Quanto às ações, Diego, recentemente a gente teve também uma parceria com a Sicredi, né? Fiquei feliz pelo convite da Sicredi. Um abraço aqui para a Lisa, pelo convite. Lisa, que é uma convidada agora do próximo programa de Frente a Frente, também estará aqui. Que bacana. A Lisa nos convidou, ela com a Daisy, a Ciase também, né? Nos convidaram para um projeto. Ainda não fizemos o fechamento para levantamento dos erros e dos acertos que tivemos, mas a igreja pôde contribuir, né, com uma união. Muito além do valor que foi arrecadado, esse espírito de cooperação que a igreja quis passar, né, para a cidade, para a Sicredi, para a Ciase, para toda a cidade de Serranópolis do Iguaçu. Saber que nós estamos aí. Pastor Enéas Alcântara terá um programa aqui no Iguaçu em Foco. Isso é notícia e isso foi combinado, né? Mas não confirmado pelo pastor, mas estou confirmando agora. Fala um pouco se já tem uma data para estreia, porque os estúdios estão à disposição. Olha aí, eu estou aqui muito empolgado e muito feliz com isso. Acredito que isso vai ser um canal de evangelização muito grande, com foco em transformar vidas. Você que sofre de depressão, de ansiedade, você que sofre com vício, você que tem problemas no casamento, né? A ideia desse programa vai ser focar na cidade de Serranópolis do Iguaçu para evangelizar essa cidade, ter mais vidas transformadas. Vem novidades por aí, convidados especiais também. Finalizando aqui, então, pastor, a gente poderia conversar aqui por muito tempo ainda. Tem um show gospel chegando aí na cidade. Dia do Evangélico, é verdade. Dia 31 de outubro, nós temos um show gospel aqui. Eu vi os Canarinhos de Cristo, ele é uma dupla veterana da Assembleia de Deus. Eles vão estar agora com um grupo de cantores gospel, Mara Lima, Voz da Verdade, bastante cantores gospel em um cruzeiro. E depois do cruzeiro ele vem direto para cá, para Serranópolis do Iguaçu, a dupla Canarinhos de Cristo. E eu aqui, vamos dar um furo de reportagem aqui também, a Igreja Assembleia de Deus vai nesse dia, 31 de outubro, dia do Evangélico, dar uma nota pública para toda a cidade de Serranópolis do Iguaçu. Então aguarde essa nota pública aí. Você falou da Umadepar, né? Umadepar é um encontro regional que inclusive também traz toda essa energia, né? Eu posso até usar a palavra magia, pois é uma noite incrível, que muita música, muito louvor, enfim, para participar do grupo de jovens, para depois integrar, basta ser membro da igreja, basta participar, não tem, assim... Vai no culto, primeiro dia, canta com os jovens lá, junta com a gente, vem ser feliz. A Umadepar faz eventos aqui no Centro de Eventos da LAR, em Medianeira, né? Já 2 anos consecutivos. Tem matéria no Iguaçu em Foco, quem quiser conhecer. É verdade, 4.000 jovens reunidos ali, e agora dia 23 de outubro, de setembro, dia 23 de setembro, teremos um encontro da Umadepar geral ali em Medianeira, de volta no Centro de Eventos da LAR. E aí vai passar de 5.000 jovens ali reunidos, e vai ser uma benção. E em novembro, de volta, em Foz do Iguaçu, mais de 5.000 jovens também, onde a gente vai estar lá coordenando essa festa. Pastor, para finalizar, assim como nos outros programas, o período, né, infelizmente, né, o período em que o pastor está em determinada igreja, às vezes você pode estar aqui, às vezes você pode ser mandado, enviado para outra cidade, vai passar. Né? Eu queria que você, né, agora fizesse no seu encerramento, qual que é o legado que o pastor Enéas Alcântara quer deixar em Serranópolis do Iguaçu? Ame almas, ame pessoas, cuide de pessoas. Óbvio que, como eu disse, nesse mês eu já visitei mais de 40 casas, é mais que uma casa por dia.
mas eu não consigo alcançar toda a cidade. A cidade tem 5.000 habitantes. Eu não vou conseguir alcançar todas as casas com a minha visita presencial. Não consigo dar conta, às vezes, de visitar nem todos os membros da igreja. Mas o legado que eu quero deixar: sirva a Deus com alegria. Essa frase eu falei na minha posse aqui na igreja. Sirva a Deus com alegria e ame almas, ame pessoas, ame transformar vidas através da palavra de Deus. Obrigado, pastor, pelo convite. As portas estão sempre abertas, inclusive em breve nas redes sociais do Iguaçu em Foco, em colaboração com a AD Jardinópolis, vai sair a divulgação do nome do programa e também a data de estreia. Então fiquem ligadinhos. Pastor, obrigado. Seja Maravilha. sempre bem-vindo. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Iguaçu em Foco.